Os dias de Paulo Guedes podem estar contados no governo Bolsonaro. Entenda por quê. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir o vídeo, de comentar algum vídeo. O que está acontecendo? É muito interessante como a crise da pandemia, né, alterou completamente os rumos do governo Bolsonaro. Não só a crise, mas a escolha errada de Bolsonaro ao não dar bola para as mortes. Vale aqui um parênteses, né? A visão de Bolsonaro, a visão de mundo de Bolsonaro é a visão da lei do mais forte, não tem a menor dúvida. Essa coisa da ligação dele com as milícias do Rio de Janeiro, todo o comportamento dele, né, com relação aos índios, à floresta amazônica, enfim, toda a visão dele, tirar controle de velocidade das estradas, tudo que está por detrás é a noção de que vence o mais forte, é a lei do mais forte. Tá? E no que diz respeito ao vírus é a mesma coisa. Quem é forte sobrevive ao vírus, quem é fraco morre por conta do vírus. Ele tem essa visão. Eu garanto que na cabeça dele ele tem na ponta da língua uma afirmação terrível, que seria algo que dissesse, ó, né, pega aí qual o país que teve a maior quantidade de mortes e diz, olha, o país que teve a maior quantidade de mortes foram tantas. Vai ser na casa dos milhares, né? Ele vai dizer o que é isso diante dos 210 milhões de habitantes, que são os habitantes do Brasil. Eu tenho certeza que ele pensa assim. Ele não fala, porque ele sabe que seria um escândalo. Tá? Então nós temos um presidente que tem essa visão. Ele tem esta visão de política pública, só que ele não consegue implementá-la. Qual o problema? Ele perdeu o apoio social junto àqueles que votaram nele, formadores de opinião, gente da elite do Brasil, quer dizer, os médicos, sempre eu chamo atenção quando eu falo sobre isso, mas a bateção de panelas ocorreu logo que ela começou, ela acontece de tempos em tempos, a bateção de panelas ocorreu nos bairros onde Bolsonaro foi votado maciçamente. Então ele perdeu esse apoio. E ele perdeu o apoio do mundo político, do mundo jurídico de um modo geral. Ele perdeu esse apoio logo lá em 15 de março, quando ele desceu, naquele domingo que ele desceu a rampa do Palácio do Planalto e cumprimentou as pessoas quando se suspeitava ali naquela data que ele tivesse infectado, que ele tivesse com a doença, coisa que ninguém sabe até hoje por conta do exame dele não ter sido liberado. Pois bem, este foi um grande erro dele. Se ele tivesse ido no caminho da maioria, da grande ou da quase totalidade dos chefes de governo, ele não estaria passando pelo que ele está passando. E aí começou a se falar de impeachment por conta deste erro dele, e aí ele teve que lançar mão do Centrão. Ele fica totalmente à vontade com o Centrão. Eu vi lá aquele vídeo dele dentro do Palácio Planalto, lá dentro do gabinete dele, com o Arthur Lira, né, do PP, eles muito felizes, né? Eu diria assim, Bolsonaro dentro do Centrão é igual pinto no lixo. Ele sempre foi uma figura que fez parte do Centrão, que apoiou todos os governos, votou com os governos do PT, né? Ele era uma figura do Centrão. Então ele fica à vontade com o Centrão. E o Centrão está dizendo o seguinte, olha, você pode cair se não tiver meu apoio. Só que o Centrão, os políticos, eles vêm segurando gastos desde Joaquim Levy. Desde Joaquim Levy com Dilma, no segundo mandato de Dilma, a ordem no Brasil é mais conter gastos do que gastar. E isso cansa o mundo político. Político é gastador, político é uma figura que tem sempre alguém batendo na porta pedindo mais gasto. Tome aí os estudos sobre a democracia. A democracia ela sempre vai gerando déficits, ela é deficitária, ela dificilmente reduz déficit. O que ela pode fazer é diminuir o ritmo do aumento de déficit. Mas o aumento de déficit no longo prazo é uma realidade. Pois bem, os políticos no Brasil estão cansados de ter que conter mais do que gastar mais. E aí você tem uma pandemia que exige gastar mais do que para salvar vidas. Salvar vidas é o que a maior parte da população quer, 75%, 80%, que 20% queiram dar prioridade à economia, que são esses 20%, 25% que Bolsonaro está tentando agradar, que faz esse discurso, que faz essa a proposição dele, essa militância dele para agradar esse eleitorado. Ele partiu para o conflito. Pois bem, Paulo Guedes é uma pedra no sapato de gastar mais. É um problema. Daí já tem esse plano
pró-Brasil, que é uma espécie de PAC do governo Bolsonaro. Não tem a menor dúvida que esse plano pró-Brasil tem essa cara de PAC, que foi uma aliança entre Rogério Marinho, Braga Neto e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Então existe esse núcleo do governo, existe o presidente da Caixa que está pronto para se tornar ministro da Fazenda. Então Paulo Guedes está numa situação muito difícil, está imprensado. E o Centrão pode sim derrubar Paulo Guedes. Bolsonaro se finge de morto, fica bem com o mercado. Como o Centrão pode derrubar Paulo Guedes? Aprovando no Congresso medidas medidas das quais Paulo Guedes discorda veementemente. Aumento do salário mínimo, a prorrogação do auxílio emergencial, uma prorrogação mais alongada do que seria a expectativa momentânea desse momento, quer dizer, o auxílio emergencial é para 3 meses. Acredita-se que ele poderia ser prorrogado por mais 3. Vamos supor que o Centrão decida votar e seja possível uma aliança, tudo isso está na mesa, votar essa prorrogação por mais 6 meses. Isso pode ser suficiente para que Paulo Guedes venha pedir o boné e sair do ministério. Tá? O acordo que está sendo feito com o Centrão, a distribuição de cargos, as informações que eu tenho de Brasília é que elas agradam, essa distribuição está agradando no momento mais aos líderes do Centrão do que aos liderados do Centrão. E também ela está sendo feita de uma maneira muito lenta, muito morosa. Tudo bem, é o tempo da política. E sendo feita de uma maneira lenta e morosa é um problema? Mas é o menor deles. O maior deles é agradar mais aos líderes do que aos liderados. Então o Centrão vai se acomodando no governo, mas é uma acomodação. E detalhe, são muitos partidos. Então depois que há a primeira acomodação, a briga sempre continua, é natural, ela vai continuar numa intensidade menor, mas todo mundo fica disputando ter mais espaço dentro do governo. E essa barganha vai acabar resultando em dissidências no momento de determinadas votações. O fato é que o Centrão hoje tem o poder, com Bolsonaro se fazendo de morto. Bolsonaro diz, não, eu quero meu ministro, eu apoio Paulo Guedes, mas o Centrão vai lá e vota, evidentemente que com o aceite de Bolsonaro, mas não público, vai lá o Centrão e vota gastos provisórios de médio prazo, ou gastos até eventualmente mais permanentes, dos quais Paulo Guedes discorde muito, seja um forte opositor. Isto pode acontecer, o que resultaria ou resultará na queda de Paulo Guedes. Tem uma coisa importante que o tempo, basta que o tempo passe, vai se aproximando a eleição de 2022. Bolsonaro olha para o calendário e diz, olha, eu preciso gastar, eu preciso levar recurso para a população. Ele já percebeu, já chegou a ele, as pesquisas todas divulgadas mostram isso, já chegou a Bolsonaro, que você tem hoje, o que aconteceu? Quem recebeu o auxílio emergencial melhorou, passou a aprovar melhor o governo. O Bolsonaro sabe disso. Ele é um político, ele foi eleito, ele sabe o que tem impacto no voto. Ele correu atrás de seu próprio voto, ninguém deu o voto para Bolsonaro. Não houve aquela coisa, no caso de Bolsonaro, eu apoio o candidato e o candidato é eleito. Bolsonaro conseguiu obter votos ele próprio, sem o apoio de nenhum político acima dele. Tomando exemplos, César Maia elegeu Conde no Rio de Janeiro, Maluf elegeu Pita em São Paulo, Lula elegeu Dilma no Brasil. Bolsonaro não tem alguém que o tenha eleito. Ele foi, por sua capacidade própria de comunicação, atraindo os eleitores. E ele, portanto, sabe mais do que esses que foram eleitos por meio de apoios, ele sabe qual a comunicação ou quais as medidas que agradam mais o eleitorado. Por isso ele tem ali esse desconforto com Paulo Guedes. Eu acho que Bolsonaro não quer mais Paulo Guedes. Agora, é isso. Fique de olho, ele pode contar e deve contar ou tende a contar com o auxílio do Centrão para que Paulo Guedes saia do governo. Sérgio Moro já saiu. Algo importante para Bolsonaro. O mundo político não gosta de Sérgio Moro. Agora é a vez de sair Paulo Guedes. O mundo político também não gosta de Paulo Guedes, porque Paulo Guedes não é um negociador, não é um político.
Se o presidente da Caixa, se Paulo Guedes sai, o presidente da Caixa ocupa o Ministério da Economia, muda tudo, porque o presidente da Caixa é um negociador. O perfil dele é de negociador. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, comente os vídeos. Um grande abraço.